Você emenda 9, que você dizia aqui, né, na mesa. Gente, a hora que chegar as últimas 10 jogos, vocês vão ver o que é. E meteu 9 vitórias nesses jogos. Não, eu não discuto É muito isso. difícil isso acontecer. É muito raro. Por isso que o ano termina muito bem mesmo. Não tem muito o que falar de um time que ganha 9 dos últimos 9 jogos no campeonato. Ganha 9 finais, ótimo, maravilhoso. Mas brigou para não cair o tempo todo, no principal campeonato da competição. Na principal competição do país. Sabe, tem uma placar. Sempre a galera tá placando, passando a mão. Mas assim, a questão é que você corrige os erros. Né? Você corrige a rota do clube. Corrige a rota, mas a rota foi mal feita. Foi mal feita, mas entendeu? a janela consertou. Ok, mas e aí, tudo bem? E vamos, e gasta, não paga ninguém, vamos embora. Não, isso é outra coisa. Não, é tudo junto, porque não, se você... Não é outra coisa, é a mesma coisa. A gente nunca deixou de falar das dívidas. Não tô falando da gente. Mas aí a gente transferir isso pro campo, o campo tá dando certo. Ok, então você põe o jogador no campo e não paga o jogador, beleza. Não é a mesma, não são coisas distintas. Mas aí a gente não pode elogiar o time ou o jogador, porque a diretoria não pagou ele, eu também não consigo entender. Entendeu? O Corinthians se reconstrói em cima de algo irreal, que é um monte de contratação sem pagar. Isso precisa ser dito, ponto. Isso precisa ser dito. A reconstrução foi ótima. 9 vitórias seguidas. Um time que estava brigando para não cair, desse tamanho. Nós estamos falando do Corinthians, não estamos falando do 15 de Massaninha, que é o meu time. Nós estamos falando do Corinthians. Eu acho que esse olhar é sempre um pouco aplacado, sabe? É sempre ameno, eu discordo. É sempre mais tranquilo. O time termina com a segunda melhor campanha do retorno. Se o Jandrei não perde a bola no último lance e o Botafogo não faz aquele gol, o Corinthians teria terminado de o melhor time do retorno. E daí vai o campeonato inteiro. Tem que olhar o campeonato inteiro. Mas aí que tá a última coisa, Corinthians você sabe que passou... são 8 meses. Eu sei, mas você passou... Não vai ter coisa regular. Você passou 6 sem ar. E depois você respirou no balão de oxigênio, ficou bonito, subiu o balão. Aí, pô, é fácil, é bonito. No final fica tudo lindo. Não, mas se fosse invertido, se começasse bem e terminasse mal, a imagem seria ruim. Não, tudo bem. E as críticas completamente em cima daquilo. O campeonato dura o ano inteiro. Isso que você está falando. O São Paulo invertido. São Paulo. É, claro que é. Bem, nas últimas rodadas foi mal, terminou Parecia o ano com a galera... que o ano tinha matando... Não, mas a porrada em cima do São Paulo é diária, em cima do Corinthians não. É alívio. Então, você acha que é? Eu acho. O João Isaías discorda de você. Eu tenho certeza. Tirone e Arnaldo aqui, ó. João Isaías. Tirone e Arnaldo e agora apareceu o outro, que é você. O outro sou eu. Os caras passam 24 horas por dia falando mal do Corinthians. Vocês odeiam o clube e nem conseguem esconder. É porque a média só alivia. Pelo só alivia. Então você acha? Eu tenho alcunha de corintiano, vocês sabem, né? Tem. Eu tenho. Mas eu não acho que alivia, não. O que eu acho assim... Rapidinho, o que eu acho, eu quero passar para vocês, é que a torcida do Corinthians, neste momento histórico dela, ela sim. Não, isso ela se contenta com muito pouco. Tô falando é o Paulista, mas não aí sei que tá. Tudo isso que nós estamos falando, se perde a final do Paulista, claro. vocês iam ver a maior crise de um clube, talvez na sua história. Na história de todos os clubes, tudo que aconteceu. O que eu tô falando. Quer dizer, ficou tão... Não o Corinthians. Ficou tão pequeno, está tão pequeno, não é o Corinthians. Preste atenção, não faça cortes... Maliciosos, entendeu? Isso. O Corinthians está numa jornada tão pequena que parece normal. É normal. Eu não acho isso. Eu acho que é momentos dos clubes. Quando Não o São é Paulo normal. ganha, depois de tantos anos, um Campeonato Paulista, que também virou documentário, não era um São Paulo pequeno. O momento Não é, eu não falei isso. Não, calma. Tô falando O momento do clube, o Santos não ganha nada desde 16. Se ele ganhar o estadual, o Santos é bicampeão do mundo, com Pelé. Só que o momento do Santos, aquele título momentâneo, vai ser importante. Existe um momento de reconstrução, Massa. Olha para a repercussão que teve o título do São Paulo em cima do mesmo Palmeiras. Era pandemia, a gente tava, o São Paulo estava na fila. Sem torcida no estádio, Não importa. a nossa abalada, não importa. As pessoas abaladas, era outro cenário. Não? A mídia não aceitou aquele título do São Paulo como fim da fila. Não mesmo. Nem a direção, o treinador. Então, a pergunta é... Né, eu não estou falando de torcida nem de tamanho de time. Eu estou falando de tratamento que é dado ao time. Sim. Sempre passam a mão na cabeça. Ah, não, tá bom, tá tudo bem. Eu discordo muito. Faz parte. Eu acho que nessa comparação, né, os dois clubes têm momentos parecidos. Eu acho que tem também, a gente não pode negar, a relação do São Paulo com a Libertadores e a relação do Corinthians com o Campeonato Estadual. São coisas diferentes na história dos clubes, né? Relação do São Paulo com a Libertadores. O São Paulo perde a Libertadores com o Botafogo nos pênaltis e acabou. O atacante entra em depressão, o clube acabou. Isso não acontece no Corinthians, nunca aconteceu no Corinthians. Aconteceu em algumas vezes a torcida tentando invadir contra o River, o Guinei sendo perseguido. Mas basicamente até ganhar. Até ganhar primeiro. Acabou. Depois Isso é um bom ponto. A torcida aplaudiu em 13, em 16. Assim como é outra coisa. A conquista da Libertadores inédita invicta ou do Mundial do Corinthians, parece ter uma saciedade que dura muito, né? Em relação aos outros, a saciedade do título estadual vai ser muito maior que a do São Paulo, mas a Libertadores foi muito maior, né? Do que a dos outros. Até hoje ganhamos a Libertadores. É como quando a nossa conversa aqui na garagem, quando o Corinthians foi eliminado do Barcelona, o nosso companheiro chegou assim, não, agora o Sul-Americano é bom para nós porque é um título inédito que a gente não tem. Né? Eu falei, sim, é um título inédito. Então, é a forma como se enxergam as coisas.
O que eu só discordo desse momento, desse recorte, é o seguinte: o Corinthians, depois da arrancada, depois de formar esse time, tinha, eu imagino, até a sua direção, tinha a expectativa de jogar a Copa Libertadores da América, né? E quando saiu o chaveamento, que tinha esse cruzamento, o Barcelona é um adversário tradicional, mas convenhamos, dá bastante para o Corinthians avançar e jogar a fase de grupos da Libertadores. Esse objetivo não foi cumprido. Então, isso não pega no clube. Não pega, É isso não que eu tô pegou. falando. Não a mim tá tudo Não certo. pegou por dois motivos. O primeiro é que o Corinthians e o corintiano e o mundo Corinthians hoje tratam uma eliminação de Libertadores muito diferente do que era até 2012. Em 11, você teve vidros quebrados, todos os carros do estacionamento quebrado, o Tite saindo voado, o carro do Isso Tite... tá bom? Não. Até 2012, até sei, ganhar. ok, É isso que eu mas tô isso tá dizendo. bom? O River Plate, a invasão do River Plate, Então, mas o aí- Morumbi em chamas em 2006. os caras- Então, assim, o clube tratava a Libertadores... A ponto, em 2010, o Corinthians amassa o Flamengo na volta, perde de 2-1. Tinha perdido de 1-0, ela ganha de 2-1 e cai. No outro dia, eu tô na redação, tal. Aí, pinta uma coisa lá, eu ligo lá pro coisa, o Andrés falou assim, tem 10 caras da Gaviões aqui e tal, vieram aqui. Aí liguei pros caras da Gaviões e tal, falei, vocês foram lá na sala do presidente, o Corinthians ganhou o jogo, tá bem aí no campeonato brasileiro e tal. Falou, cara, eu tenho 50 caras na quadra, que o presidente falou na época. Eu vou falar o quê? A gente caiu numa Libertadores, alguma coisa tem que acontecer. Esse era o cenário, quando você caía antes de ganhar. Quando você ganha, virou outro cenário a queda do Corinthians da Libertadores. Não teve mais problema, não teve... As pessoas entendem melhor, Isso é passar um absorvem lençol melhor. no Corinthians, não é nem um pano. Entendeu? Mas, Os caras eu tô te passando o compram um que é. lençol. Ok, Como é mas eu... como mas que o isso pra clube mim, se dividiu em esse 2012 pensamento é muito numa eliminação pequeno de pra mim. Libertadores. Então, Não é daqui pequeno. pra frente... Claro que é. Não, Daqui não é. pra frente eu vou jogar Libertadores, vou perder, tá tudo bem. Não tá tudo bem, Não é cara. questão de tá tudo bem, é questão Entendeu? de percepção. Não tá tudo de bem, percepção. cara. Antigamente Entendeu? explodia uma violência, confusão, queimava Ok, carro. isso é lamentável. É o que Agora, eu tô dizendo. Era não, esse eu não tô nível pedindo extremo, hoje não é mais Eu não o tô nível pedindo pra extremo. acontecer isso de novo. O que eu tô dizendo é que não acontece nada. Esse é o primeiro fator. Nada, E o os caras segundo pegam o fator- lençol e passam E o no segundo Corinthians. fator era porque tinha final com o Palmeiras. Não, ok, tudo bem. O aplauso da torcedor não era só Isso eu pelo entendo. 2-0 e que o time Isso lutou eu para entendo. conquistar o terceiro, ganhando o jogo e tentou o terceiro gol por uma noite infeliz do seu treinador, dos seus jogadores e um 3-0 lá. Foi porque era um recado. Nós estamos com vocês têm domingo uma final no Allianz Parque e na outra depois é o segundo jogo. Nós estamos com vocês. Vocês veem o que vocês fazem aí. E eles fizeram. Ok. É beleza. isso, foi isso que E tá aconteceu. bom? Não é que tá bom, mas eu tô tentando te É isso passar que eu como falo. o torcedor Eu- enxergou. o torcedor é outra discussão. E eu tô muito tranquilo para falar, porque antes do confronto começar do Barcelona, âncora me pergunta o que eu ia falar, o que eu gostaria. Eu falei 1000 vezes ser campeão estadual contra o Palmeiras num derby, numa final, do que passar e disputar a fase de grupos. 1 milhão de vezes. Eu falei isso antes da bola rolar. Então eu tô muito tranquilo para dizer isso que eu tô dizendo aqui. Não, eu também tô tranquilo para dizer o que eu tô dizendo aqui. Eu acho isso pequeno, eu acho isso que pro tamanho do Corinthians é um negócio, é uma ervilha, entendeu? Não acontece nada. O time perde, não acontece nada e não estou pedindo para ter violência. O sentimento do torcedor eu respeito. A sua radiografia do torcedor está fechado. Estou com você. O torcedor tem direito de fazer o que ele quiser. O que eu vejo é que a mídia pega um lençol, perdeu a Libertadores mais uma e passa lá. Não é um pano, é um lençol. King size. O que eu vejo é que a mídia pega um lençol, perdeu a Libertadores mais uma e passa lá. Não é um pano, é um lençol. King size. E vai embora. E segue. Nos outros clubes é um inferno. É diferente. Mas entra o que o Arnaldo está entendeu? dizendo. Acho que é uma característica de cada clube. mas o Corinthians Não, mas não tem a ver com o clube nem com a Não. torcida, tem a ver com quem trata isso. Sim. Entendeu? Não, tudo bem. Os dirigentes do Você tá Corinthians se separando- escoram nisso. Claro. Entendeu? Se escoram porque eles... E a repercussão... O negócio do impeachment vai tomar um cigarro. A repercussão é uma ervilha. É isso Márcio, que eu estou deixa eu te dizendo. falar, se você inverter os resultados, se o Corinthians estivesse na fase de grupos e vice-paulista, o Ramon não estava nem mais no elenco. Eu entendo isso. Eu Não era tô nem mais o discutindo treinador isso. e o que eu David já estou- estava lá na Holanda, indo embora, ameaçado e tudo mais. Era isso que ia acontecer. Tá Com tudo a bem. tal da Libertadores, fase de grupos, Ok, tal, jogando. a sua fala explica o Corinthians. A tal da Libertadores, é isso. É isso que eu tô te falando. Nenhum corintiano trocaria a fase de grupos da Libertadores pelo título paulista. Isso ninguém discute. Agora, que é pequeno pensar assim, pra mim, tudo ervilha. bem, é a sua visão. Fala, claro. você ia falar? Não, eu acho que, na verdade, eu tô... não digo que eu tô surpreso com a... Eu constato o que o Vessone está falando na cobertura e nas ruas, sobretudo. A sua enquete hoje. O que vier é lucro, certo? É um sentimento tal de saciedade. As ruas eu não discuto, eu discuto a cobertura. Eu entendo. Você está dividindo as coisas. Mas o corintiano está com o coração aquecido para fazer uma paródia do que Não, eu aconteceu. compreendo isso perfeitamente. Sim, e acho que mas acho que é uma questão também da gente dimensionar até quando vai essa saciedade, Sim, né? claro. Até quando vai a ambição desse time, desse clube, desses jogadores. Lembrando que na história o Corinthians só foi ganhar o seu primeiro título brasileiro em 90. Aquilo também deu uma sensação, ganhamos, e já era jornalista na época,
ganhamos e agora não precisa mais cobrar o título brasileiro. Temos um título brasileiro. Demorou um tempo, até quando o Corinthians faz 98, 99, aquele timaço. Pô, é só uma questão pro Corinthians. É bom ganhar mais de uma vez. É bom se acostumar a ganhar. É bom ganhar as principais coisas. É bom lutar. E, de novo, o Corinthians tem um time hoje que custa e tem qualidade para brigar pelas principais coisas, não pelas coisas menos valiosas, né? Como um campeonato estadual de futebol. Acho que essa é a impressão. E só lembrando... Se o Corinthians tivesse o time do, sei lá, o time do começo do ano passado, ser campeão paulista e tal, poderia significar para mim o que vier lucro. Com esse time aí, não, até porque ele precisa dar lucro para se pagar, para se manter, para se estabelecer. E só lembrando que o Corinthians, dentro do que você falou, pelo que o Arnaldo ganhar vários títulos é legal. O Corinthians é o clube mais vitorioso da última década e o terceiro maior do século. É só para lembrar isso também. Então, só tem 2 que ganharam mais títulos do que o Corinthians no século e na última década ninguém ganhou mais do que o Corinthians. Então, mas... Não é um momento legal, é uma década ainda muito ruim, essa metade de década do clube, e é mesmo, tanto que ficou todo esse período sem ganhar. Mas não é que simplesmente... É momentos, cara. Cada clube tem esse momento e o do Corinthians é agora e está tentando começar e se reconstruir tudo de novo. Perfeito, lindo, maravilhoso. Mas quando é com o Corinthians, isso não pega. A mídia não pega. Chama o lençol king size. Com os outros clubes é porrada o tempo todo. Essa que é a minha questão. A torcida é outra discussão. Respeito, mas eu não concordo, não. Eu não sei, mas é uma boa... Sabe ou não sabe? Não, eu acho que pega, sim. Na verdade, eu acho que essa sensação de que tá tudo bem vem da torcida. A torcida tá satisfeita. O Vessone tá falando aqui. Os caras tá tudo bem. Ganhou um Paulista em cima do Palmeiras e tá beleza. E o pensamento crítico de quem forma opinião? Não, estamos fazendo aqui. Não, nós fazemos. Estou falando geral. Não, é porque sabe que eu acho, que Márcio? Deixa eu te falar. É porque a galera tem medo da repercussão. Não. Vocês também falam com torcedores nos seus canais raízes. Sim. Vai virar papel de louco se o Tirone começa a falar que o Rafael fez uma má partida no Mineirão. Eu tô dando exemplo esdrúxulo. É papel de louco. Peraí, a torcida inteira falando uma coisa e ele vai falar que fez... Você entende o que eu tô dizendo? Não. A gente faz, às vezes, papel de louco, né? Faz papel de louco. Fazendo... Não, mas assim, aliás, a comparação é muito... Eu não entendi A comparação é muito boa. Explica. A comparação que tem a ver com o São Paulo é boa, porque assim, pro São Paulino, e esquece o Campeonato Paulista e tal, pro São Paulino, até outro dia, até o jogo contra o Galo, até o Talheres, uma boa parte da torcida, até hoje ainda tem torcedor do São Paulino que acha que o Zubandi tem que ir embora. Tem que ir embora, tem que cair fora. No Corinthians, tudo bem, se perdesse o Campeonato Paulista até poderia ter isso, mas não teve isso, ganhou o Campeonato Paulista. Então... O que eu quero dizer assim, eu acho que a temperatura da cobertura também, ela não é porque tem medo, não sei o quê, é porque é o que vem de fora, é o que importa para uma torcida. O peso da análise para um é bem menor do que para os outros. Não, mas eu sei, mas... O Santos também. O Santos também, o peso para análise lá é muito mais leve. Muito mais leve. Porque a cobertura é menor. Então, mas isso não tem a ver... Essa... Isso não tem a ver também com a temperatura da torcida? O torcedor palmeirense está um pouco contrariado porque acha que o time não se acertou. A do São Paulo também. A do Corinthians não. Então, é um Campeonato Paulista. É isso. E vejam que acho que isso referenda o comportamento dos dirigentes do Corinthians. E para eles, vamos embora. Tá, tudo bem, não paga aqui, paga para lá. Mas eu acho que o recorte pode ser... Lá. Então tira o título paulista. Pode ser o recorte do brasileiro do ano passado, que o Vessone acabou de falar. E São Paulo terminou em sexto. Sim. Foi para a fase de grupos. Não saiu de sexto lugar. O torcedor do Corinthians acabou o ano mais satisfeito que o torcedor do São Paulo. Então tem um corte, ou quem cobra, sei lá. É um momento. Não é quem cobra, olha o o ano sentimento inteiro. da torcida. Certo. E acho que a gente pode aplicar em outras áreas. Certo, então claro. Tem Perfeito. o governo, a popularidade está ruim. Perfeito. A população não está gostando de um governo. É o sentimento é o sentimento das pessoas. E isso molda a cobertura, me parece. E molda a cobertura, então você compra lençol king size para passar a mão na cabeça do dirigente? Não. O dirigente está lá escorado nisso. O Vessa concorda comigo. Ele sabe o que os caras fizeram. Nós aqui... o que eu estou propondo não é o que o torcedor sente, eu respeito pra caramba. O Costa vai falar, Massini está maluco. O time que mais leva cacetada na mídia é o Corinthians. Não, aí também não. Não é assim. Não, tudo bem. Pode ser a percepção de cada um. A minha percepção é essa, gente. Vou deixar bem claro mais uma vez. O establishment, aquilo que olha para o Corinthians, quando o Corinthians está em dificuldade, né, é um king size, um lençol king size. Entendeu? A cobertura ela é muito mais violenta, muito mais pesada em cima de São Paulo e Palmeiras. Isso para mim, é uma condição clara. Para mim, está claro. Agora, o sentimento do torcedor, você tem razão, o torcedor está satisfeito, o jornalista vai ficar batendo, vai ficar conversa de louco, vai ficar criticando. Agora, enquanto isso, o impeachment vai comprar cigarro, o Augusto Melo não se compromete com nada. Agora entendeu? Tá esperando que venha a polícia. Ok, eu estou dizendo, o torcedor não eu estou trazendo um recorte dos últimos meses. Então, certo? Porque o impeachment foi comprar cigarro quando o time estava brigando para não cair. Nós dissemos aqui. A questão é que este comportamento, para mim, da mídia, de passar o lençol, ele favorece
aqueles que fazem mal ao Corinthians. Fizeram tanto mal ao Corinthians nos últimos Massa, anos. só uma coisa. O SofaScores fez ontem, colocou uma tabela que era o brasileiro Memphis. Quando o Memphis chega, como ficou o Campeonato Brasileiro e contou 25, sei lá, rodadas do ano passado e mais as 2 de agora. Ninguém mais fez ponto do que o Corinthians no Aliás, Brasileiro. tem essa tela aí pra gente ver. Então, Corinthians com Memphis e é sem muito, Memphis. o que eu quero dizer, o time não está mal no principal campeonato dele. Então, nesse recorte de 8 meses, um pouco menos, 7 meses, o time tá indo bem. Mas com o Memphis, Temos o a time tela, foi né? eliminado no passado das competições, foi eliminado pelo Mas não vai Barcelona. ganhar todas, né? Vai ganhar todas, é fazer o mínimo, é jogar fase de grupos da O Libertadores. time chegou em 2 semifinais no ano passado e Não fechou ganhou. o Campeonato Brasileiro como ele fechou. Pô, mas e daí? Fechou na pré-Libertadores. Então, mas o time que ia cair era 19º. Quanto que o Memphis custa por mês? Ele Não é pra era fazer isso aí 19º. mesmo? Então, exatamente. Então, exatamente, é para continuar fazendo. Essa é a regra de cobrança. Essa é a regra de isso que eu cobrança. estou dizendo. O Corinthians O deveria- dele não é invertido. Corinthians- Antes dele chegar estava melhor e Sim, piorou. O Corinthians deveria estar na Libertadores, até porque tem a quarta folha de pagamento do país, incluindo o Memphis, não está. E está começando bem o brasileiro, mas ao lado de um monte de time. Mas acho Vamos que ver isso como não é está em discussão. Você tem razão. Deveria estar, ponto. Ponto. Aí você vai ficar aí nessa daí até quando? Não, Não, não. você, né, que eu digo. Não, eu tô- o mundo vai ficar, devia estar na pré-libertadores, na fase de grupo. As coisas têm que continuar. Sim, a coisa Não tem que adianta. continuar. Agora são outros campeonatos. Então, mas o quando Corinthians está sai, abrindo mão. sai, Tinha final, a chave Massa. não interessa. A chave é a Libertadores. Quando sai, a chave geral desliga. Desliga, entendeu? Mesmo que não tivesse vencido o estadual, o técnico não estaria mais lá, o que é uma reação normal de qualquer clube grande, com as Corintiano, porque o cara é uma super estrela. Vem, pisa na bola e tal. Tudo isso também não dá não alimenta a torcida? Sim, até porque ele tem. E quando você tem um time que não ganha ou cai, mas você tem um monte de cara que não tem nenhuma figura muito legal, você fala, pô, tá lindo, tudo esse time é uma porcaria. Não, você Claro. muda tudo, não muda? Muda. Eu acho que nesse time novo do Corinthians você tem jogadores carismáticos que conseguem catalisar tudo isso que está acontecendo. O goleiro é um deles. E o Memphis, sobretudo. O Memphis conseguiu fazer mais do que a gente esperava. Né? Pra mim também está acima. Mais do que a gente esperava. E estou dizendo não só em termos de figura, né, de mídia, tal, falando no campo. Né? Ele tem feito mais do que a gente esperava, sim. Acho que ele ajuda muito nessa situação. A gente teve nesse início do ano aquele momento delicado, Memphis, Garro, camisa 10, etc., né, que ele não abriu mão. O Vessone criticou aqui, que ele deveria ter feito essa concessão, digamos assim. Mas nem por isso ele deixou de jogar e ser solidário com os outros e chamar a responsabilidade para ele. Como outros jogadores que custaram essa grana não fizeram no futebol brasileiro. Como o Rames Rodrigues, por exemplo. E acho que ele ajuda, sim, nesse astral, nessa situação toda. Agora, é aquilo. Ele não jogou só bem. Ele começou o ano um pouco fora de forma. Ele foi mal no jogo de Guayaquil. Ele não é perfeito, mas ele tem encarado, acho que, muito bem esse desafio e entendeu rapidamente onde estava, com quem falava, para quem jogava. Isso foi bem importante. 2 curiosidades só. Além da qualidade técnica dele. Ele vai, dia 10, lançar um documentário dos seus primeiros meses no futebol brasileiro. Olha aí, Massa, aí você tem como. Documentário, os dois Massa. Não, o do documentários. Memphis acho muito legal esse movimento do Corinthians. Vi uma matéria aqui do Abel, estou mandando aqui pro Rodrigo. Eu acho muito legal esse movimento de valorizar o que você conquista. Isso é um fato. A torcida tem que pertencer ao clube. E o Memphis também, ele vem de uma outra cultura, vai ser muito legal ver o Parece que vai documentário pegar dele. imagens de Gana, todo as férias dele em isso. Gana, Então, voltando, assim, os clipes, enfim. ele negócio- é uma instituição, o Memphis, né? Ele é um CNPJ completo. Então, isso eu acho muito legal e que enriquece culturalmente a todos nós. Não vejo problema, não tenho dificuldade. E O a meu outra ponto- coisa que você... Desculpa. Não, o meu ponto sempre foi a forma como se cobre isso, que eu acho que isso faz mal para o Corinthians institucionalmente, porque os dirigentes se escoram nisso e segue o jogo. Da mesma forma que você falou que ele, de alguma maneira, é